Recentemente, a internet toda, né, tem sido inundada com vídeos desse pastor mirim aqui. Aliás, pastor não, ele diz que ele é profeta. E se fosse para falar exclusivamente sobre ele, eu já estaria atrasado para isso, porque eu acredito que o hype já está, né, declinando. Mas ainda assim, esse profeta mirim me serve de gancho para falar sobre uma outra coisa que já faz tempo que eu queria gravar um vídeo sobre isso, que é justamente o emocionalismo. E é algo que vem se tornando cada vez mais comum em todas as religiões, né? Claramente, ele usa do emocionalismo, né, e outras técnicas manipuladoras para conseguir convencer as pessoas de que ele é capaz de fazer milagres, né, e etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre esse pastor mirim, até porque eu acho que, né, todos aqui assistindo já devem ter visto alguma coisa sobre ele, já devem saber mais ou menos do que se trata, mas eu vou citar um exemplo para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, por que eu estou falando sobre o emocionalismo. Uma das coisas que ele aprontou, né, foi esse caso aqui, ó, uma mulher com câncer. Ele disse, né, eu rasgo o teu câncer, eu filtro o teu sangue, e a mulher começou a chorar. Claramente, obviamente, essa mulher foi tomada ali pelas emoções, ou seja, um emocionalismo, né, bem óbvio. E já faz um tempo que eu percebi isso nas religiões. Vocês estão vendo aqui, ó, um oratório. Sim, eu sou católico, mas calma, eu não vou puxar a sardinha para a Igreja Católica, até porque isso tem acontecido também na Igreja Católica, né? Toda aquela coisa do carismatismo e etc. Quem é católico deve saber do que eu estou falando. Quem não é, se pesquisar um pouco sobre isso, vai entender melhor. Mas apesar de eu ser católico, no momento, né, voltei a ser católico faz um ano mais ou menos, apesar disso, eu passei por outras seitas protestantes. Então eu não vou aqui atacar a sua doutrina, ou seja lá o que for, só com coisa da minha cabeça. Aliás, eu não vou atacar de forma alguma, eu vou falar o que eu vi. E no período que eu saí do catolicismo, ali por volta dos meus 15, 14 anos, eu passei pela CCB, né, a Congregação Cristã do Brasil, pela Igreja Batista, pela Assembleia de Deus, pela Mundial, que foi a pior. Mas em todas elas, eu percebi exatamente a mesma coisa. Vou citar um exemplo, não vou falar em qual dessas aconteceu isso, mas vou citar um exemplo que aconteceu. Em uma noite eu fui a uma dessas igrejas e foi uma noite em que o pastor iria fazer libertação, alguma coisa assim, nem lembro direito, faz muito tempo. Mas enfim, e nisso, né, se formou lá uma fila de pessoas e o pastor começava a falar que você vai ser liberto do vício, de sei lá o que. Cara, sei lá, 80% das pessoas têm vícios, algum vício, seja ele qual for, nem que seja, sei lá, o celular, né, ou cigarro, ou álcool, né, não importa. Toda pessoa deve ter um vício, ou quase todas. Então quando você fala para um lugar, aliás, em um lugar onde tem umas 300 pessoas ou mais, hoje você vai ser liberto do vício, aquilo vai servir para quase todo mundo. Ai, Marcos, mas é claro, o pastor vai libertar todo mundo. Tá, calma. Calma aí, calma, gafanhoto. Se você pegar qualquer culto, né, aí no YouTube mesmo, pesquisar aí, sei lá, do pastor Valdomiro, qualquer coisa, né, enfim, você vai ver que a oratória deles sempre é essa, é sempre abordar as coisas de uma maneira geral, que sirva para qualquer pessoa. E o que acontece? Quando você está num contexto social, você tende a se igualar a ele. Recentemente eu assisti um vídeo do... como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição. Mas é um cara cabeludo lá do Brasil Paralelo, que falava sobre isso, sobre que o ser humano tende a agir de maneira a qual aquele grupo ali onde ele está agindo. Então, o que acontece? Se você observar, geralmente os primeiros a se emocionarem nesse tipo de ambiente são as mulheres. São primeiramente elas, porque, né, mulher é mais emotiva, obviamente. Depois que a primeira começa a chorar e se emocionar, aí vem mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E aí vira algo coletivo. Tá duvidando do que eu tô falando? Tenta lembrar de algum show que você sabe que a plateia não estava nada animada. Você não vai ver um animado quase, um ou outro.
pega, sei lá, um show do Michael Jackson, todo mundo com a mesma energia, né? Aquela coisa toda, aquela vibe pra cima. Então o coletivo tende a agir de forma uniforme. Mas enfim, eu tô saindo do assunto que eu tava querendo falar. Voltando para aquela noite, né, onde eu fui a um culto e entrei nessa fila, né, da libertação, o pastor começou a colocar a mão na cabeça de cada uma das pessoas e falava de forma, como eu disse, né, genérica, que serve para qualquer pessoa. E nisso umas pessoas saíam chorando, outras, né, se comoviam bastante. Chegou na minha vez, o pastor colocou a mão na minha cabeça, né, tentou ali, né, me comover de alguma forma e não adiantou. Eu percebi até que ele forçou um pouco a minha cabeça, assim, né, etc. E nada. A emotividade nunca me pegou. Tá, saí da fila, sentei de novo no meu lugar e nada. Mas a mulher que estava atrás de mim, que foi depois de mim até o pastor, essa mulher estava possuída. Não sei se ela realmente estava ou não, mas o fato é que o pastor colocou a mão na cabeça dele, essa mulher se jogou no chão, começou a fazer um escarcéu, né? Aquela coisa toda, né? Vocês já devem ter visto isso no YouTube, sei lá. Antigamente era bem comum esse tipo de coisa no YouTube, né? De vídeo de pastor tirando demônio de pessoas, etc. E essa mulher se jogou no chão e começou a meio que nadar no chão. Não nadar no chão, mas se arrastar pelo chão, né? Pelo ambiente todo. E as pessoas viam aquilo, nossa, meu Deus, e saíam correndo. E eu fui o único que ficou assim meio... Tá, né? E aí, vou fazer o quê? Vou me descabelar? E essa mulher começou a vir na minha direção. Como se eu fosse correr assim como as outras pessoas estavam correndo. Assim que ela veio na minha direção, todo mundo que estava ao meu redor saiu correndo. Eu continuei sentadinho, olhei assim, né? Aquela cara de... Tá, o que você vai me matar, né? Não pode falar isso no YouTube. Você vai fazer o quê? Vai me agredir? E ela só veio na minha direção, olhou pra mim. Quando viu que eu não esbocei a menor reação, aí ela foi pra outro lado, pra cima de outras pessoas, e ficou aquele teatro todo. Depois de perseguir, e isso o pastor quietinho, tá? Ele ficou na dele, olhando e falando que aquilo era, né, algo que alguém tinha feito pra ela e não sei o que lá. E aí depois de uns 5 minutos, né, desse demônio possuindo a mulher, aí sim, depois que todo mundo correu pra lá e pra cá, aí só aí o pastor foi até lá e expulsou, né, esse demônio. Então essa foi uma das primeiras experiências que eu tive pessoalmente, que eu vi pessoalmente sobre essa coisa do emocionalismo. Não estou dizendo que aquilo foi combinado com aquela mulher, mas se foi, as pessoas se comoveram com aquilo. Se não foi combinado, as pessoas se comoveram com aquilo da mesma forma. E aquilo traz toda aquela energia de, nossa, aqui é onde as coisas acontecem, né? Ah, e detalhe, no final desse mesmo culto, o pastor, ele trouxe uns chaveiros com formato de tijolinho, e vendeu por, acho que R$40 na época, não lembro, uns 30, R$40, enfim. Ele vendeu um chaveiro do tijolo abençoado. É mole. Ah, outra coisa, nessa mesma igreja, eu lembro que no mesmo mês, inclusive, quando todo mundo entrou na igreja, no culto, em todo mundo foi colocado algemas de papel, tá? Algemas de papel. E aí, lá pro meio do culto, o pastor, ele fez lá uma pregação sobre se libertar das algemas e etc, né? E aí veio aqueles ajudantes lá do pastor, nem lembro, obreiro, acho que é ombreiro que chama, não sei. E tirou de todo mundo aquelas algemas, e no final do culto o pastor tentou vender a chave das algemas. Mas saindo já dessa história que eu contei, como eu disse, não estou aqui para falar qual religião é certa, qual religião não é certa. Também não estou aqui para falar todas as religiões são certas, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas estão sendo totalmente manipuladas por suas emoções.